o sol surge no horizonte e os tucanos anunciam um novo despertar. As araras enchem o céu de cor. Nas copas das árvores, macacos búgios cantam suas melodias, enquanto capivaras aproveitam um mergulho. Esta é a Amazônia, um paraíso de vida selvagem no coração da selvagem América do Sul. Aqui a vida brota até mesmo sob as pedras. A mãe natureza nunca foi tão generosa. A Amazônia é um Éden verde, onde os rios, como veias, levam vida a todos os cantos. As abundantes dádivas da natureza oferecem um banquete infinito de frutas exóticas para todos os seus habitantes. E, sob o quente sol tropical, a selva se torna um palco onde a vida floresce em sua plenitude. Mas o que parece um sonho para essa vida animal, em apenas alguns segundos, se transforma em um pesadelo. Os macacos correm aterrorizados pelas copas das árvores. As capivaras saltam aterrorizadas nas águas escuras. E os pássaros fogem para a segurança do céu. Não há criatura que possa escapar do rei da floresta amazônica. A onça indomável aparece em cena e, com ela, as infelizes presas veem seu fim iminente. Nas profundezas de uma selva densa, este felino se ergue como um monarca todo-poderoso, governando a cadeia alimentar com punho de ferro. Num piscar de olhos, ele surge do nada e se transforma na própria morte. Esta é a floresta amazônica, um lugar onde a vida selvagem se rende e uma batalha pela sobrevivência acontece em cada canto. Neste ecossistema intocado, assim como os recursos são ilimitados, os predadores são abundantes, criando um equilíbrio perfeito entre a vida e a morte. Com o aparecimento da onça, as presas fogem em uma luta por suas vidas direto para as águas escuras. Mas na Amazônia não há lugar seguro. Se a onça é a rainha da floresta amazônica, o jacaré é o ditador dos rios. Dos poderosos afluentes do Amazonas, emerge o jacaré-açu gigante, com sua mordida letal, pronto para devorar tudo em seu caminho. Esta é a floresta amazônica, um lugar onde a vida selvagem se rende e uma batalha pela sobrevivência acontece em cada canto. Neste ecossistema intocado, assim como os recursos são ilimitados, os predadores são abundantes, criando um equilíbrio perfeito entre a vida e a morte. Com o aparecimento da onça, as presas fogem em uma luta por suas vidas direto para as águas escuras. Mas na Amazônia não há lugar seguro. Quando a sobrevivência está em jogo, para esses grandes predadores, é matar ou morrer. A Amazônia é uma área de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, localizada entre Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Com uma área 2 vezes maior que a floresta tropical do Congo e 3 vezes maior que o Sudeste Asiático, a Amazônia é a maior floresta tropical do planeta. Um mundo inteiro coberto por um vasto tapete de vegetação do tamanho de continentes inteiros. Com um clima quente e úmido e o solo mais fértil do planeta, a Amazônia é como uma gigantesca estufa natural, onde as folhas crescem livremente, as árvores espalham suas raízes por quilômetros e as flores florescem. Com mais de 40 mil espécies de plantas descobertas, este ecossistema é um verdadeiro paraíso no coração da América do Sul. Os cerca de 400 bilhões de árvores da floresta amazônica representam os pulmões do planeta. Graças às suas vastas florestas tropicais, a Amazônia absorve até 1,5 bilhões de toneladas de CO2 por ano. O rio Amazonas serpenteia pela densa floresta tropical. Com mais de 20% da água doce do planeta, este afluente irriga as florestas sem fim, que abrigam algumas das criaturas selvagens mais fascinantes do mundo. Diante de tamanho desperdício de abundância, a Amazônia abriga mais de 5 mil espécies animais, com 427 espécies de mamíferos, 1.300 espécies de aves, 378 répteis,
400 anfíbios e aproximadamente 3.000 peixes de água doce. Diante de uma variedade tão vasta de animais, a biodiversidade é abismal. Na Amazônia, pássaros nadam, peixes voam e até macacos pensam que são aranhas. Nas profundezas da floresta amazônica, onde as árvores são o recurso mais abundante, os macacos-aranha decidiram usá-las como meio de transporte. Vivendo em grupos de até 30 indivíduos, os macacos-aranha são um dos habitantes afortunados da floresta amazônica. Com quilômetros e quilômetros de árvores exuberantes, repletas de frutas deliciosas, assim que o sol nasce no horizonte, esses primatas iniciam sua rotina agitada em busca de alimento, viajando até 18 quilômetros por dia. Os macacos-aranha não parecem nada assustadores, mas são muito úteis no dia a dia em meio à vida selvagem da Amazônia. Com até 90 centímetros de altura e pesando no máximo 10 quilos, esses primatas são idealmente constituídos para passar o dia todo se movimentando pela vegetação densa. Embora pareçam muito confiantes ao saltar entre galhos de árvores, a verdade é que esses macacos não têm polegares. Então eles precisam se segurar com a ajuda apenas dos 4 dedos. Os macacos-aranha compensam a falta do que de outra forma seria um polegar muito útil, com nada menos que uma cauda longa e preênsil, medindo até 92 centímetros. A combinação dessa cauda longa com seus membros já longos é o que dá aos macacos-aranha seu nome peculiar. Quando você é um macaco-aranha ágil, com a imensidão da Amazônia ao alcance da cauda, não vai desperdiçar a oportunidade de provar as muitas iguarias que as férteis florestas tropicais têm a oferecer. Com a generosa floresta amazônica oferecendo a eles uma grande variedade de frutas, sementes, folhas, flores e brotos, esses primatas têm mais do que garantidas 3 refeições por dia. Depois de encontrar um delicioso abacate ou um mamão suculento, os macacos-aranha geralmente se penduram em um galho de árvore usando apenas o rabo, a aproximadamente 20 metros do chão, e aproveitam tranquilamente seu banquete tropical. Claro, embora a Mãe Natureza seja abundantemente generosa com suas ofertas culinárias de frutas e ervas, quando um pequeno invertebrado ou inseto tropeça em seu caminho, quem poderia resistir a um lanche tão suculento e rico em proteínas? Curiosamente, nem mesmo as aranhas escapam de fazer parte da dieta bastante variada dos macacos que levam seu nome. Quando se trata de comida, viver em um dos ecossistemas mais ricos do planeta certamente tem suas vantagens. Com o estômago cheio, os macacos-aranha podem concentrar sua atenção em outros assuntos. Vivendo em um paraíso, onde a vida floresce em todos os lugares e a comida é abundante, esses primatas não precisam pensar 2 vezes antes de trazer uma nova vida ao rebanho. Em um evento um tanto peculiar, as fêmeas, ao atingirem a maturidade sexual, são as que deixam seu grupo para se juntar a outro bando, enquanto os machos permanecerão no rebanho de nascimento. Os novos membros do bando são os que escolhem seu parceiro. O ato de acasalamento geralmente começa com uma rápida cheirada nos genitais do parceiro, após o que os macacos começam a se envolver romanticamente. Falando em genitais, no caso dos macacos-aranha, as fêmeas podem ter um clitóris tão desenvolvido que muitas vezes excede o tamanho do órgão sexual masculino. Após o acasalamento, começa um período de gestação não tão curto, de até 232 dias. Depois disso, o milagre da vida nascerá, expresso em um pequeno bebê. Para a mãe, o trabalho não termina depois de carregar o bebê no ventre por todo esse tempo. Pelos próximos 4 meses, ela precisa cuidar do filhote, amamentando-o, ensinando-o a encontrar comida e protegendo-o dos inúmeros predadores que ficariam mais do que felizes em saborear a carne macia de um pequeno macaco-aranha. Em um bairro onde águias voam alto no céu, cobras se escondem entre os galhos e jaguatiricas e onças estão só esperando uma rasteira
é melhor que os filhotes não se afastem muito do grupo. Quando um bando de macacos-aranha pressente o perigo, eles têm alguns truques na manga. Com seu amplo repertório de vocalizações, continuando sua ânsia por imitar outras espécies, um latido alto, semelhante ao de um cão, é sempre uma opção. Se o intruso não desistir de suas intenções sombrias de incluir um dos primatas em sua dieta, ele pode ser um pouco mais criativo, atirando galhos de árvores ou até mesmo urina e fezes. Assim como a majestosa Amazônia abriga primatas que latem e pensam que são aranhas, a aninga, ou pássaro-cobra, é outra espécie com um claro conflito de personalidade. O hábito peculiar da aninga de nadar com o corpo inteiro submerso na água, deixando apenas o pescoço longo acima da superfície, é o que lhe rendeu o apelido um tanto perturbador de pássaro-cobra. Enquanto esse pássaro aproveita pacificamente as águas refrescantes dos afluentes do rio Amazonas, todos que o veem da superfície pensam que se trata de uma cobra selvagem esperando para atacar. Enquanto os pequenos roedores ficam aliviados por não se tratar de uma cobra feroz, os inúmeros peixes que habitam as águas da Amazônia não estão muito felizes. O aninga é um pescador prodígio, capaz de capturar qualquer peixe que cruze seu caminho com seu bico afiado. Embora pareça uma cobra, quando se trata de nadar, a aninga é quase um peixe, graças aos seus pés palmados, ossos densos e penas permeáveis. Esta ave é mestre na caça subaquática. Para obter seu sustento diário, o pássaro-cobra persegue os peixes escondendo-se entre a densa vegetação do rio. Uma vez que fixa o olhar em uma presa em potencial, inicia a perseguição, na qual a aninga, mais cedo ou mais tarde, acabará espetando o peixe desavisado com seu bico afiado e muito perigoso. Tendo capturado algo, a ave carrega seu troféu, ainda cravado no bico, para a superfície. Com um movimento rápido e muito preciso da cabeça para trás, a ave liberta o bico da presa, jogando-a no ar e com um único puxão direto para a boca. Embora a maior parte da dieta dessa ave seja composta por peixes pequenos, já que ela vive na abundante Amazônia, ela não precisa se limitar apenas a eles, variando um pouco seu cardápio com crustáceos, anfíbios, insetos aquáticos e até cobras. Porque sim, na Amazônia, o pássaro-cobra também come cobras. Após um dia bem-sucedido de pesca, a ave costuma pousar com as asas abertas para se bronzear ao sol. Como sua plumagem é permeável à água, a aninga precisa realizar esse ritual para se secar adequadamente e, assim, se mover com facilidade em terra ou em voo. Seus períodos de descanso sob o sol nas árvores próximas ao rio são vitais para manter a temperatura corporal. Após alguns mergulhos em busca de alimento, mesmo no clima quente da Amazônia, a aninga pode perder calor rapidamente, mas nada que algumas horas se aquecendo na margem do rio não resolvam. Sem essa parada para secar as penas, é um pouco difícil para ela voar, pois seus corpos ficam pesados e pouco aerodinâmicos. Embora não consiga voar quando sai da água, se o aninga detectar um perigo potencial, como uma jaguatirica ou uma ave de rapina, ele baterá vigorosamente suas asas molhadas enquanto move as pernas, simulando o efeito de caminhar sobre a água. Após um merecido e reconfortante descanso sob o radiante sol amazônico, a ave está pronta para deslumbrar com seu voo majestoso. No ar, a aninga assemelha-se a uma cruz, planando com as asas totalmente estendidas, contemplando a infinita floresta amazônica no horizonte. Assim como a aninga aterroriza as milhares de espécies de peixes que habitam os mangues, quando o rei da floresta amazônica entra em cena, a tensão é palpável. Esgueirando-se pela vegetação, com passo lento e olhar frio, a onça é a dona e senhora absoluta da Amazônia. Com uma constituição robusta, pesando até 100 quilos e medindo 1,8 metros de comprimento,
Esse felino é um assassino selvagem colossal, governando cada centímetro da floresta amazônica com um punho de ferro. Sua pelagem marrom amarelada com rosetas pretas proporciona-lhe a camuflagem perfeita para desaparecer na densa vegetação amazônica. Em poucos segundos, como um felino gigante surgindo do nada, ele desaparece sem deixar rastros, exceto pelas consequências de seu apetite voraz. Capaz de devorar até 23 quilos de carne em uma única refeição, esse felino não sabe que nenhuma presa está fora de seu alcance, pelo menos não na imensidão da Amazônia. Quando a onça vai caçar, o melhor para as outras espécies é fugir. Apesar de ser um felino selvagem com garras afiadas e retráteis, e uma das mordidas mais fortes de todo o reino animal, a melhor qualidade da onça pintada para levar comida à sua mesa é sua furtividade. Escondida, sem dar sinal de sua presença, a onça pintada espreita sua presa, esperando o momento perfeito para atacar. Quando a presa menos espera, o felino, com um salto impressionante de até 6 metros de comprimento, pousa diretamente sobre a presa, agarrando-a com suas garras afiadas. Enquanto outros felinos miram no pescoço de suas presas, a onça pintada não brinca, preferindo direcionar sua mordida feroz diretamente para a cabeça de suas vítimas. Sua mandíbula poderosa, com uma força de mais de 700 newtons, é capaz de estilhaçar o crânio de suas presas com uma única mordida, tornando-as completamente inúteis. Como a densa floresta amazônica não é particularmente adequada para perseguições de longa distância, esse felino majestoso vê em emboscadas sua melhor estratégia para conseguir algo em seu estômago. Quando a onça pintada quer saciar seu apetite, nenhuma das espécies animais da Amazônia está a salvo. Com sua força incrível, o rei da floresta amazônica é capaz de caçar presas até 3 vezes maiores que ele, sem qualquer dificuldade. Espécies como capivaras, antas, tartarugas, tatus, queixadas, iguanas e até jacarés são as infelizes que frequentemente se encontram na mira da onça pintada selvagem. Nem mesmo bandos de macacos-aranha estão seguros no alto das árvores, a mais de 20 metros do chão, pois, deixando claro que suas garras não são decorativas, a onça pintada é uma trepadeira prodigiosa e usará esse dom para alcançar seu alimento. Sabendo que se esconder nas árvores não é uma opção, alguns tentam alcançar a água, onde acreditam erroneamente que estarão fora do alcance da mordida da onça selvagem. Mas, ao perseguir uma presa, este felino gigante não hesita um segundo em mergulhar para reivindicar o que é seu por direito. Excelente nadador, é capaz até de caçar peixes mergulhando por curtos períodos. Para manter sua reputação como o predador mais cruel da Amazônia, a onça pintada é extremamente zelosa de seu domínio e não deixará outro felino invadir seu território sem enfrentar as consequências. Um único macho adulto pode dominar vastos territórios de até 80 km², onde se beneficiará da abundância de presas e das fêmeas que entram com a intenção de acasalar. Quando um macho estrangeiro tenta invadir o domínio de outro, o forasteiro será avisado com sinais como arranhar árvores e montes de fezes. Se o invasor não decidir recuar, como último aviso, um rugido alto ecoará pelas densas florestas, anunciando que a paz não é mais uma opção. Como os felinos podem se ferir gravemente nessas lutas, o bom senso geralmente vence, e os intrusos optam por recuar, desistindo de suas tentativas de expandir seu domínio. Outro momento que prende a respiração de toda a Amazônia é quando a onça cruza o caminho da poderosa sucuri. Nesses confrontos, os felinos, usando sua poderosa mordida, esmagam os ossos da cobra até que ela seja subjugada. No entanto, uma sucuri colossal é uma rival mais do que digna para o rei da Amazônia. E muitas vezes são os felinos que acabam morrendo, sufocados. Essa é uma dura lição que mostra que na Amazônia ninguém está isento de virar presa. Dos domínios hostis da onça selvagem,
Voltemos à copa infinita, onde as copas das árvores se estendem até onde a vista alcança. Aqui, com a Amazônia mostrando uma face muito mais amigável do que a de um felino selvagem exercendo seu poder, os pássaros se reúnem para desfrutar do banquete de frutas proporcionado pelo clima tropical. Em meio a esse festival de vida selvagem, nenhuma espécie se destaca mais do que os coloridos tucanos. Com um bico longo, que pode ser tão longo quanto o corpo, e uma grande variedade de cores, os tucanos são uma das aves mais inconfundíveis da Amazônia. Vivendo em bandos de até 20 indivíduos a cada dia, conforme o sol nasce no leste, essas aves anunciam o início de um novo dia de vida selvagem na floresta amazônica. Os tucanos são aqueles vizinhos barulhentos que ninguém quer ter numa manhã de domingo, pois sua ampla gama de vocalizações os torna verdadeiramente escandalosos. Esses bicos emitem grunhidos, latidos, grasnidos e até batidas. Ao contrário da onça, furtividade e passar despercebido não estão nos planos dos barulhentos tucanos. Olhando para os longos bicos dessas aves, que podem chegar a 20 centímetros, pode-se pensar que os tucanos são maravilhas da engenharia, usando-os para perfurar árvores e construir seus ninhos aconchegantes. Mas longe disso. Os tucanos preferem que outras aves façam o trabalho árduo de construir um ninho confortável. E quando este é abandonado, eles vêm e ocupam o espaço sem nenhum custo. Os pica-paus geralmente são os empreiteiros que, sem querer, fornecem um lar confortável para os tucanos. A mãe natureza é extremamente generosa com essas aves de bico colorido. Além de lhes fornecer abrigo gratuito, ela as colocou em um dos ecossistemas mais ricos do planeta, onde o suprimento de frutas, bagas e sementes é quase ilimitado. Ao contrário da onça, furtividade e passar despercebido não estão nos planos dos barulhentos tucanos. Olhando para os longos bicos dessas aves, que podem chegar a 20 centímetros, pode-se pensar que os tucanos são maravilhas da engenharia, usando-os para perfurar árvores e construir seus ninhos aconchegantes. Mas longe disso. Os tucanos preferem que outras aves façam o trabalho árduo de construir um ninho confortável. E quando este é abandonado, eles vêm e ocupam o espaço sem nenhum custo. Os pica-paus geralmente são os empreiteiros que, sem querer, fornecem um lar confortável para os tucanos. A mãe natureza é extremamente generosa com essas aves de bico colorido. Além de lhes fornecer abrigo gratuito, ela as colocou em um dos ecossistemas mais ricos do planeta, onde o suprimento de frutas, bagas e sementes é quase ilimitado. Revigoradas e com o estômago cheio, essas aves costumam fazer caminhadas curtas perto do topo das árvores. Como passam a maior parte do dia empoleiradas nos galhos da copa das árvores, suas habilidades de voo são um tanto limitadas. Embora alguns atribuam sua fraca capacidade de voo ao seu enorme bico, a verdade é que o interior é feito de osso esponjoso, o que o torna bastante leve em comparação com seu tamanho. Com a abundância de recursos que a Amazônia lhes oferece e a relativa estabilidade do bando, os tucanos decidem se tornar românticos e aumentar a família. O namoro dessas aves é verdadeiramente fascinante e variado, abrangendo desde o lançamento de frutas entre os parceiros, a troca de pequenos galhos e comida, até rituais de acenos de bico do macho para impressionar a fêmea. Tudo vale quando se trata de encontrar uma alma gêmea. Ao contrário de outras espécies selvagens, onde o amor dura apenas uma noite de paixão, os casais de tucanos se comprometem para sempre, permanecendo juntos pelo resto de suas vidas. Após o acasalamento, tanto o macho quanto a fêmea chocam até 5 ovos por um período de cerca de 15 dias. Depois disso, os filhotes eclodem, emergindo como filhotes cegos e sem penas, que precisarão de cuidados parentais por várias semanas. Embora os adultos tenham uma dieta rica em frutas, os pais preferem alimentos ricos em proteínas para os filhotes,
como um delicioso gafanhoto ou uma iguana carnuda. Essa nutrição garantirá que os filhotes cresçam saudáveis e fortes, e sejam capazes de se defender sozinhos o mais rápido possível. Após cerca de 50 dias de cuidados parentais, os filhotes estarão prontos para deixar o ninho e descobrir a majestosa floresta amazônica com seus pais. Enquanto os tucanos acordam toda a vizinhança amazônica com seus cantos assim que o sol nasce, para outros habitantes voadores, isso significa que é hora de dormir. Quando a Amazônia abre os olhos após a noite escura, os morcegos consideram sua jornada encerrada e retornam ao conforto de suas cavernas, troncos e árvores frondosas. Com o sol tropical radiante iluminando a imensidão da Amazônia, os morcegos não precisam pensar duas vezes antes de procurar seus abrigos diurnos. Dormindo até 20 horas por dia, nem mesmo os chamados altos dos tucanos ou o rugido assustador de uma onça conseguem acordar esses dorminhocos. Embora aproveitem o dia para tirar uma longa soneca, a verdade é que esses guardiões da noite evitam sair durante o dia para se proteger do calor, já que suas asas finas e negras absorvem a radiação solar com muita facilidade. Para desfrutar de um descanso tranquilo e escuro, os morcegos procuram lugares escondidos onde possam ficar de cabeça para baixo e desfrutar de um sono reparador. Esse padrão peculiar de sono é um mecanismo de sobrevivência para evitar predadores terrestres e estarem prontos caso precisem decolar em uma emergência, pois têm dificuldade para decolar do chão. Enquanto os morcegos dormem confortavelmente, a vida selvagem da Amazônia continua como sempre. Gaviões reais voam pelos céus, macacos búgios sacodem a selva e capivaras se aquecem ao sol após um mergulho relaxante. As horas passam, o sol começa a se despedir da floresta amazônica, e a escuridão toma conta do palco. Quando o último raio de sol que iluminava a densa floresta desaparece, as colônias de morcegos encenam um dos maiores espetáculos da vida selvagem na Amazônia. Com mais de 160 espécies de morcegos habitando a floresta amazônica, esses mamíferos voadores se erguem como os mestres da noite neste paraíso tropical, agora mergulhado na escuridão. É claro que, depois de passar até 20 horas descansando, quando a noite cai nas florestas tropicais, os morcegos têm uma missão muito clara: se alimentar. Mesmo à noite, quando a maioria das espécies animais da Amazônia dorme profundamente, o suprimento de alimento excede em muito a demanda dos milhares de morcegos que voam pelos céus. Neste rico ecossistema, frutas suculentas e néctar delicioso estão por toda parte. No entanto, depois de quase um dia inteiro sem comida, os morcegos procuram algo mais substancial para saciar seu apetite. É nesse momento que pequenos mamíferos, répteis e insetos como mosquitos, grilos e moscas devem ficar em alerta. Graças às suas sofisticadas habilidades de ecolocalização, os morcegos não têm dificuldade em encontrar suas próximas vítimas, mesmo na noite escura da Amazônia. Com o amanhecer se aproximando, eles precisam ser rápidos para atingir sua exigente cota de alimentação. Um morcego adulto pode consumir até 100% do seu peso corporal em insetos em uma única noite. Entre todas as diversas espécies de morcegos que dominam a noite na Amazônia, existem algumas com paladares mais refinados e, melhor dizendo, sanguinários. Os morcegos vampiros se alimentam exclusivamente de sangue, que obtém de presas como cavalos, porcos, antas e qualquer animal de sangue quente. Embora o sangue possa ser um elixir delicioso para eles, a verdade é que ele contém pouquíssimos nutrientes, de modo que precisam consumir o equivalente à metade do seu peso corporal a cada noite para se sentirem saciados. Embora os morcegos corram contra o tempo para encontrar comida quando a noite cai, eles não podem esquecer que vivem na Amazônia selvagem,
onde nenhuma espécie está imune a se tornar o jantar de outra, mesmo nas primeiras horas da manhã. Para pássaros como corujas e corujas, os milhares de morcegos que cobrem o céu escuro da Amazônia são um banquete de comida à vontade. Ou melhor, de caça. O solo amazônico também não é um lugar seguro para uma pausa noturna, pois sempre há cobras, lagartos e até felinos que não recusam um lanche da meia-noite. Com seu suprimento de alimentos agora coberto, e com pássaros e outros predadores à espreita, pouco antes do radiante sol da Amazônia aparecer, os morcegos retornam aos seus abrigos na sombra. No entanto, nem todos tiveram a mesma sorte em encontrar comida. Quando milhões de morcegos voam pelos céus, é normal que algum mamífero acabe com o estômago vazio. É nesse momento que esses vigilantes noturnos demonstram o que significa viver em comunidade. E aqueles que tiveram sucesso em sua expedição noturna compartilham sua comida com aqueles que não tiveram a mesma sorte. Até mesmo morcegos vampiros doam seu sangue abnegadamente aos menos afortunados. Esse é um comportamento admirável que visa garantir a preservação da espécie. Embora na maioria das vezes esses pequenos mamíferos ofereçam seu alimento sem esperar nada em troca, quando a época de acasalamento se aproxima, algo bastante peculiar acontece. Em algumas colônias de morcegos, pratica-se a profissão mais antiga do mundo. Depois de saírem para forragear, os machos retornam com uma fruta suculenta, ou talvez um inseto saboroso na boca, e as fêmeas recebem o pagamento. Depois disso, as fêmeas cumprem sua parte e recompensam generosamente os machos. Com os morcegos entrando novamente em um descanso reconfortante, a vida selvagem da Amazônia deve continuar. Embora o clima tropical da Amazônia apresente poucas mudanças sazonais, o início da estação chuvosa certamente é perceptível. Com a chegada das chuvas, centenas de rios transbordam e milhares de quilômetros de floresta tropical inundam, criando vastos pântanos repletos de vida animal. As espécies aquáticas veem seu reino se espalhar, enquanto para as aves é como um Éden na terra. É claro que diante de tamanho desperdício de recursos, é importante, literalmente, não perder a cabeça. Assim como a Amazônia da vida, ela pode tirá-la em questão de segundos. Em meio aos vastos pântanos criados pelas chuvas, não há apenas milhares de pequenos peixes esperando para satisfazer o apetite dos habitantes selvagens da superfície. Para o jacaré-açu, a chegada das chuvas também é uma ótima notícia, pois seu alcance aumentou e ele pode continuar a atacar suas presas com sua mordida feroz. Com o corpo completamente coberto por uma couraça e uma mandíbula com dentes afiados, capazes de rasgar e esmagar ossos como manteiga, o jacaré-açu é um assassino letal que vagueia pelos pântanos da Amazônia. Embora na maioria das vezes esses pequenos mamíferos ofereçam seu alimento sem esperar nada em troca, quando a época de acasalamento se aproxima, algo bastante peculiar acontece. Em algumas colônias de morcegos, pratica-se a profissão mais antiga do mundo. Graças à sua força incrível, o jacaré-açu é capaz de caçar presas até maiores que ele. Na Amazônia, nenhuma espécie está 100% livre de ser devorada por esse réptil majestoso, porém implacável. A dieta do jacaré-açu consiste em praticamente tudo o que estiver ao seu alcance. De peixes como bagres, piranhas e percas a mamíferos como preguiças, tatus, macacos, capivaras e porcos-espinhos, tudo pode se tornar, em questão de segundos, uma refeição substancial para o ditador das águas amazônicas. Com a chegada de chuvas torrenciais na floresta amazônica, o jacaré-açu vê sua área de distribuição se expandir, multiplicando seus territórios de caça. É claro que, como predadores astutos, os répteis procurarão se estabelecer perto de manadas de capivaras e queixadas,
onde podem obter uma refeição decente com relativamente pouco esforço. A estratégia do jacaré é simples, mas eficaz. Escondendo-se nas águas escuras, deixando apenas os olhos e o focinho acima da superfície, é apenas uma questão de tempo até que a presa caia na armadilha. As dóceis capivaras muitas vezes mergulham nas águas para um mergulho refrescante, sem saber que este será o último. Ao avistar sua presa, o jacaré-açu ataca-a com sua mordida letal, agarrando-a e puxando-a para as águas escuras, onde se afoga. Após uma rápida luta, o réptil abre suas enormes mandíbulas e se prepara para devorá-la. Apesar de ter dentes afiados, o jacaré-açu não consegue mastigar. Então, geralmente arranca grandes pedaços de carne e os engole inteiros. Se o tamanho da presa exceder seu apetite voraz, o jacaré-açu não tem problema em guardar o resto para depois, esperando a carne se decompor e ficar mais fácil de rasgar. Embora muito feliz em saciar seu apetite, o jacaré-açu deve ter cuidado, pois suas histórias de ferocidade e domínio das águas podem chegar aos ouvidos do rei da floresta amazônica, que não tolerará tamanho ato de rebelião. Às vezes, os caminhos da poderosa onça e do selvagem jacaré-açu se cruzam, resultando em um verdadeiro confronto de titãs em que apenas um sobreviverá. Numa luta implacável, ambos os combatentes têm uma chance. O jacaré-açu, usando sua mandíbula poderosa e cauda longa, e a onça com suas garras afiadas e sua mordida temida. Embora nada seja definitivo, nessas batalhas a onça frequentemente demonstra quem manda na Amazônia. Com uma mordida letal no pescoço, ela paralisa o feroz réptil antes de arrastá-lo para as profundezas da selva para devorá-lo. No entanto, não se pode confiar na onça, pois nessas batalhas seu trono como rei da Amazônia pode ser colocado em risco. Por isso, o melhor para o felino é evitar pântanos infestados de jacarés adultos. Com o início das chuvas, os filhotes de jacaré-açu estão prestes a eclodir. No final da estação seca, a fêmea depositou cerca de 60 ovos em um ninho gigantesco de até 1,5 metro de largura, que quase choca dezenas de pequenos répteis. Tudo isso, é claro, se a natureza permitir. No que parece ser uma espécie de vingança pelas muitas vítimas do apetite voraz do jacaré-açu, os filhotes são frequentemente os que pagam pelas ações dos pais. Ninhos cheios de ovos e pequenos répteis recém-nascidos são alvos de garças, gaviões, guaxinins, coatis, lontras e cobras. Todas essas espécies estão ansiosas para saborear um delicioso filhote de jacaré e se vingar de seus companheiros jacarés que sucumbiram à crueldade desses ditadores, selvagens das águas amazônicas. Embora os jacarés-açu causem terror nos pântanos infinitos criados pelas chuvas abundantes, algumas espécies conseguem prosperar em seu pequeno canto dessas áreas úmidas. É o caso das ariranhas, que, contra todas as probabilidades, conseguiram enfrentar predadores terrestres e aquáticos, conquistando seu lugar no rico ecossistema da Amazônia. As ariranhas, também conhecidas como lontras-lobo, são uma espécie de mamífero que vive nos leitos do caudaloso rio Amazonas. Para essas lontras, a única maneira de prosperar em um ambiente tão selvagem como a floresta amazônica é viver em comunidade, onde cada membro se refugia dentro da família. Os grupos de lontras são normalmente formados por um casal reprodutor e seus filhotes. Dado o seu nome, é fácil adivinhar que esses mamíferos não são particularmente pequenos. Uma ariranha pode medir até 2 metros e pesar 45 quilos, o que a torna um dos maiores mamíferos que protegem a Amazônia. Para as ariranhas, as vastas terras inundadas por chuvas torrenciais são um paraíso pessoal, onde elas podem pescar livremente e aproveitar as águas refrescantes. O corpo desses mamíferos é totalmente adaptado a um estilo de vida anfíbio,
com pelos densos, pernas curtas com dobras interdigitais e uma cauda poderosa, semelhante a uma nadadeira. Com todas essas adaptações, as ariranhas se sentem em casa na água, atingindo velocidades de até 14 km por hora. E falando em peixes, com mais de 3.000 espécies diferentes de peixes povoando as águas da Amazônia, as ariranhas estão prontas para o banquete. Com apenas um macho devorando até 11 quilos de peixe por dia, a única maneira de cobrir essa cota é trabalhando em família. Para isso, as lontras participam cooperativamente na pesca. Além de possuírem um apurado sentido de visão e se moverem com grande agilidade debaixo d'água, esses mamíferos possuem uma ampla variedade de estratégias de caça. Algumas delas incluem a ponta de flecha, a formação de linha e o curral. Quando trabalham em equipe, nenhum cardume escapa desses estrategistas inteligentes. As lontras emergem da água com a barriga cheia. Para algumas famílias de ariranhas, a chave para a sobrevivência está em escolher um bom habitat com presas abundantes e acesso privilegiado à margem do rio. Para estabelecer um lar, elas normalmente limpam uma área de vegetação e cavam uma toca confortável com várias saídas para se protegerem dos perigos do mundo exterior. Para manter outras lontras longe de suas propriedades, elas costumam deixar marcas com suas glândulas odoríferas, além de vestígios de urina e fezes. Às vezes, esses sinais são ignorados por intrusos que querem reivindicar o território, e a família sai para defender o que é seu. Antes de se envolverem em um combate direto, as lontras tentam intimidar os invasores com vocalizações como grunhidos, assobios e gritos. Se isso não funcionar, outra alternativa é demonstrar sua ferocidade mostrando os dentes e levantando o pescoço e a cabeça para parecerem maiores. Quando todas as tentativas de pacifismo falham, eles não têm escolha a não ser entrar em combate corpo a corpo, usando seus dentes afiados e atacando com suas patas poderosas. Normalmente, quando um invasor ousa entrar no território da família, todos os membros do grupo correm para o batalha. É simples. Se você mexer com um, mexe com todos. Esse espírito de união e cooperação é o que mantém as ariranhas fora do radar da maioria dos temíveis predadores da Amazônia. Nem mesmo a majestosa onça pintada ousa se aventurar na caça a um desses mamíferos colossais, sabendo que isso significaria ter que enfrentar toda a família. Mas os pântanos da Amazônia não abrigam apenas ariranhas. Sob as águas escuras, encontra-se ninguém menos que a maior cobra do mundo, a sucuri verde. Com até 10 metros de comprimento e pesando até 200 quilos, a sucuri verde é o terror de todos aqueles desavisados que vão até a água para beber um gole refrescante e acabam sendo estrangulados por esse réptil voraz, com pele verde-oliva e manchas pretas e marrons. A sucuri possui uma camuflagem perfeita que lhe permite se esconder nos solos pantanosos da floresta amazônica. Suas narinas no topo da cabeça são ideais para respirar enquanto nada sem expor o resto do corpo. Embora ver uma sucuri colossal possa ser assustador só de pensar em suas grandes presas, expelindo veneno letal, a verdade é que esses répteis não têm presas nem são venenosos. No entanto, como todas as espécies animais da Amazônia sabem, isso não os impede de serem caçadores temíveis. Assim como o jacaré-açu, a sucuri verde vê a furtividade como sua melhor ferramenta para atrair suas presas para suas mandíbulas. Escondida no solo lamacento e vivendo em um dos habitats mais ricos em espécies do mundo, é apenas uma questão de tempo até que uma presa azarada morda a isca. No início do ataque, a cobra lança seu corpo robusto contra a presa, enrolando-se nela até sufocá-la. Em apenas 10 segundos, a sucuri já conquistou outra vítima, e agora é hora da sua parte favorita: engolir uma presa colossal. Graças à capacidade de suas mandíbulas de estalar e desestalar, essas cobras podem engolir até presas maiores que suas bocas. Assim como os jacarés-açu, elas podem pular a mastigação da presa
engolindo toda-se refeição em um único gole longo e prolongado. Com um apetite voraz, poucas espécies estão fora do alcance da sucuri verde. De grandes mamíferos como capivaras, antas, queixadas e veados a tartarugas, pássaros e peixes, todos podem fazer parte da dieta dessa glutona insaciável. Felizmente para as espécies selvagens da Amazônia, depois de uma refeição farta, a sucuri normalmente passa dias, até meses, digerindo uma capivara grande de 40 quilos. Não é uma tarefa fácil para essa cobra. Então, ela começará um jejum prolongado, durante o qual não vai querer nada mais do que comer por um bom tempo. Em geral, o apetite da sucuri verde está diretamente relacionado ao seu tamanho e idade. Adolescentes podem devorar aproximadamente 1 ou 2 presas por semana, enquanto os adultos entenderam que comer não é tudo na vida e devoram cerca de 1 presa por mês. Depois de uma refeição que não seja nada leve, essas cobras entram em uma espécie de transe em que ficam lentas e pesadas. Conhecendo os efeitos da digestão, eles tendem a se refugiar em locais seguros, onde a vegetação os protege de potenciais predadores, e tentam se movimentar o mínimo possível para economizar energia. Às vezes, quando as cobras são ameaçadas por jacarés e onças, porque sim, até a sucuri gigante pode ser presa do rei da Amazônia, elas optam por regurgitar a comida que comeram, conseguindo assim escapar mais facilmente. Se, por outro lado, não forem perturbadas durante sua longa digestão, o sistema digestivo da cobra consegue quebrar toda essa comida abundante, e depois de vários dias, a sucuri regurgita as sobras. Enquanto as ariranhas dependem umas das outras para encontrar comida e se proteger de predadores, as sucuris se comportam de maneira um pouco diferente. Vivendo uma vida solitária, as sucuris geralmente não toleram a invasão de seu território por outra cobra, embora tendam a evitar confrontos. Quando 2 machos disputam o direito de se reproduzir com uma fêmea fértil, os bailes de acasalamento são inevitáveis, onde os pretendentes demonstram sua força com mordidas, empurrões e enroscos. Fora da época de reprodução, quando 2 sucuris se cruzam, a briga costuma ser a ordem do dia. Nesses confrontos, os indivíduos maiores costumam mostrar aos menores quem é que manda, forçando-os a procurar outro lugar nos pântanos. Como as fêmeas da espécie tendem a ser as mais robustas, elas muitas vezes acabam expulsando os machos de seu território e, em alguns casos, em uma demonstração de egoísmo, chegam a praticar canibalismo para garantir seu domínio do território, eliminando completamente a competição por presas. Dos pântanos escuros dominados pela voraz sucuri, seguimos para o topo dos vibrantes pântanos repletos de palmeiras, onde vagam as coloridas araras azuis. Porque assim como a Amazônia abriga a maior cobra do mundo, também abriga a maior espécie de papagaio do reino animal. Medindo até 1 metro de comprimento da cabeça à cauda, a arara azul representa toda essa beleza e biodiversidade da Amazônia em uma única espécie. Sua plumagem azul marcante e chamativa, com anéis amarelos intensos ao redor dos olhos, lhe confere uma aparência invejada pela grande maioria das aves da floresta amazônica. Este majestoso pássaro azul habita principalmente as árvores manduvi, uma espécie de árvore robusta e espaçosa o suficiente para abrigar esses grandes papagaios. Da mesma forma, o manduvi frequentemente cria grandes cavidades onde os jacintos podem se abrigar de predadores, e esses espaços são ideais para depositar seus ovos. A relação entre as araras azuis e seus vizinhos, também os tucanos coloridos, é bastante interessante. Os tucanos, por meio da distribuição de sementes, são diretamente responsáveis pelo plantio de mais de 80% das árvores manduvi. Portanto, pode-se dizer que os gorgulhos fornecem um lar para as araras azuis. A parte da história em que as coisas ficam obscuras é que os tucanos também são responsáveis por até 50% da predação de ovos desses papagaios azuis. É assim que a natureza é na Amazônia.
O que ela te dá de um lado, ela te tira do outro. Deixando de lado o ressentimento em relação aos tucanos, as araras azuis emergem do conforto de suas árvores para desfrutar dos pratos fartos que a floresta amazônica tem a oferecer. Como todas as aves que habitam este paraíso tropical, elas não se limitam a comer até se sentirem satisfeitas. A abundância da Amazônia permite que seus moradores se deliciem com um pouco de gula de vez em quando. Com centenas de árvores carregadas de nozes, sementes e frutas de palmeira, essas aves não pensam duas vezes antes de se deliciar com essas iguarias exóticas. Embora os jacintos deixem as pretensões de lado quando saem para forragear, experimentando uma grande variedade de frutas e plantas, seu prato favorito, sem dúvida, são as nozes duras da macaúba. Graças aos seus bicos robustos, eles conseguem quebrar as cascas dessas nozes com facilidade. Embora as aves mais velhas sejam hábeis em quebrar nozes de palmeira, as mais jovens, ocasionalmente, apresentam problemas. Se uma noz resiste à ingestão, as araras usam sua engenhosidade, empregando várias ferramentas, como folhas mastigadas, para evitar que ela escorregue, ou pedaços de madeira para bater na casca. Quando as araras azuis não encontram comida perto de sua vizinhança, elas precisam enrolar as penas e voar para outras áreas onde possam desfrutar de frutas ou sementes deliciosas. No momento em que uma dessas aves abre suas asas majestosas e alça voo, é praticamente impossível não se maravilhar com o espetáculo. Uma arara azul pode voar a velocidades de até 55 km por hora e percorrer grandes distâncias até encontrar um petisco delicioso. De volta ao seu aconchegante lar na copa das árvores, é melhor que os morcegos adormecidos não sejam vizinhos das araras azuis, porque se forem, não conseguirão pregar os olhos o dia todo. Essas aves coloridas são incrivelmente barulhentas, com um repertório infinito de vocalizações. Durante o dia, elas passam o tempo emitindo chamados de alarme, de contato e, claro, de cortejo para cortejar uma bela fêmea. Com isso, e por serem vizinhos dos tucanos, o bairro das araras azuis pode ser tudo menos tranquilo. Embora não tenham predadores naturais, quando as araras azuis percebem uma ameaça, para evitar problemas, elas se escondem na segurança de seus ninhos ou abrem suas belas asas e alçam voo. É praticamente uma lei para os habitantes selvagens da Amazônia que, ao avistarem qualquer coisa que se assemelhe ao pelo marrom amarelado de uma onça pintada, o melhor é não ficar para investigar, mas sim fugir. Em muitas ocasiões, pecar por excesso de cautela pode salvá-los de acabar nas garras do rei indiscutível da floresta amazônica. Em outras ocasiões, era o gato maracajá, muito mais compacto, mas igualmente feroz. Também conhecido como tigrilo, o gato maracajá é um pequeno felino que mede no máximo 60 centímetros e pesa 5 quilos e vive no coração da Amazônia selvagem. O gato maracajá é um exemplo vivo de que, para sobreviver na Amazônia, não é preciso ser um felino de 100 quilos como seu primo distante, a onça pintada. Basta engenhosidade e adaptação. O gato maracajá passa dia e noite rondando as densas florestas da Amazônia. Assim como os macacos-aranha, as habilidades físicas deste pequeno felino permitem que ele se mova em grande velocidade pelos galhos, saltando mais de 3 metros no ar. Este pequeno, mas incrível felino utiliza todas as ferramentas que a natureza lhe deu para buscar alimento. Assim como seus parentes mais esguios, o gato maracajá usa sua furtividade como arma contra presas em potencial. Graças à sua pelagem camuflada e movimentos cuidadosos, o gato maracajá consegue passar completamente despercebido até que seja tarde demais para saguis, macacos de cauda curta, gambás, iguanas e até macacos prego. Apesar de serem parentes, o maracajá também usa suas habilidades para subir em árvores e saltar grandes distâncias para escapar da feroz onça.
A menos que se trate de pequenos roedores, um felino compacto, de meio metro de comprimento, não inspira muito medo. Por isso, o maracajá precisa manter os 5 sentidos em alerta, para se proteger de predadores como pumas, jaguatiricas e, claro, do rei da Amazônia. Assim como a floresta amazônica é um santuário natural para o pequeno gato maracajá, sua biodiversidade também é abundante em aves. Além de abrigar a grande arara azul, a floresta amazônica abriga uma das menores aves de todo o reino animal, o pequeno beija-flor, em suas densas florestas tropicais. Embora os beija-flores não sejam uma espécie única, mas pertençam a uma família inteira de mais de 360 espécies, a floresta amazônica abriga mais de 140 deles. Com um comprimento médio entre 7,5 e 13 centímetros e um peso não superior a 24 gramas. Esta pequena ave é uma pequena obra de arte da Mãe Natureza. Embora pequenos em tamanho, a natureza foi generosa e procurou recompensar os beija-flores, com uma aparência invejada por muitas aves amazônicas. Os corpos compactos dos beija-flores são cobertos por penas relativamente longas, em cores tão vibrantes quanto azul, verde, roxo ou vermelho. Claro, quando se tem uma plumagem tão colorida, é necessário mantê-la bem cuidada, para não deixar que toda a vizinhança na selva questione sua higiene. Para estarem sempre apresentáveis, os beija-flores costumam se banhar diariamente em pequenas poças d'água entre a vegetação. Uma das características mais impressionantes desses pequenos habitantes dos céus amazônicos é o seu voo. O beija-flor voa como um helicóptero, podendo mudar de direção facilmente e, graças ao seu peso leve, frequentemente paira. O segredo do voo majestoso desse pequeno pássaro reside em seu batimento de asas altamente acelerado, que pode bater até 80 vezes por segundo. Com essa propulsão, os beija-flores podem atingir velocidades superiores a 50 km por hora. É claro que, para manter essa atividade física, eles precisarão de um coração que os acompanhe. O coração do beija-flor pode bater até 1.200 vezes por minuto, o que é aproximadamente 11 vezes a frequência cardíaca humana. Para sustentar esse estilo de vida agitado, essas pequenas aves precisam consumir grandes quantidades de açúcar. É claro que, quando se trata de beija-flores, grandes quantidades são relativas. No entanto, cada ave pode consumir até metade do seu peso por dia, aproximadamente 5 gramas. Graças ao seu criador, na exótica floresta amazônica, se há algo em abundância, são flores, das quais essas pequenas criaturas podem sugar o néctar delicioso e nutritivo. Com um bico longo, escondendo uma língua igualmente longa, o beija-flor não tem problema em sugar até a última gota de néctar de cada flor. Embora o néctar possa ser delicioso e rico em açúcar, há um pequeno porém. Uma flor contém, em média, apenas 3 miligramas desse elixir. Por isso, o beija-flor precisa visitar cerca de 2.000 flores por dia, enfiando a língua nelas como se não houvesse amanhã. Talvez seja o preço a pagar por seu estilo de vida acelerado. A boa notícia é que o estoque de flores na Amazônia é quase infinito, então você não terá muita dificuldade para encontrar sua próxima parada. Embora o néctar forneça todas as calorias necessárias para manter o metabolismo acelerado, seu valor em proteínas e minerais é bastante limitado. Por isso, de tempos em tempos, o beija-flor entra em modo predador e sai para caçar um pequeno inseto ou talvez uma aranha. Embora fiquem felizes em devorar uma refeição mais substancial, quando a cadeia alimentar retribui o favor, os beija-flores não ficam exatamente felizes. Sendo uma ave que não pesa mais do que 30 gramas, poucas espécies teriam medo do pequeno, mas majestoso beija-flor. Para realizar suas jornadas pela Amazônia, mordiscando milhares de flores, até mesmo o pássaro,
precisa estar atento a potenciais ameaças. Cobras, corujas, aranhas, louva-a-Deus e até mesmo outras aves aproveitariam a oportunidade de saborear um petisco tão exótico quanto o colorido beija-flor. Enquanto esse pequeno pássaro se alimenta das belas flores da Amazônia, nas águas escuras dos rios, espreitam peixes com um apetite voraz, prontos para reivindicar sua próxima vítima. Quando as piranhas estão à espreita, é melhor ficar longe da água. Embora sua reputação os preceda, a verdade é que esses peixes majestosos, que podem pesar até 5 quilos, não são os predadores ferozes que espreitam nas profundezas e, ao sentirem o cheiro de uma gota de sangue, atacam sem piedade. Para começar, a reputação das piranhas como carnívoros mortais é verdadeira até certo ponto. Elas são, na verdade, onívoras, alimentando-se de uma grande variedade de plantas, peixes, insetos, vermes, anfíbios e pequenos mamíferos. Embora as piranhas possam viver em cardumes de centenas ou até milhares nas águas escuras da Amazônia, elas não esperam exatamente que a presa mergulhe sob elas antes de lançar seu ataque. Esses peixes tendem a se reunir em grandes cardumes para se proteger de potenciais predadores. As piranhas sabem muito bem que, vivendo na Amazônia, um prato de peixe suculento de até 5 quilos é uma refeição que ninguém estará disposto a recusar. Enquanto algumas espécies veem terror nos dentes afiados desses peixes, jacarés, botos cor-de-rosa, ariranhas, garças e até onças os percebem mais como a presa suculenta do dia. Então, as piranhas devem escolher ficar alertas a tudo que se move na superfície. Embora não sejam carnívoros vorazes, dispostos a devorar tudo em seu caminho, quando as condições em seu habitat se tornam mais severas e a comida escassa, é melhor ficar longe de cardumes de piranhas. Após longos períodos de fome, esses peixes tendem a liberar seus instintos selvagens e se tornam extremamente agressivos. Ao sentir o cheiro inconfundível de sangue na água, grandes cardumes de piranhas podem dizimar até presas grandes como antas ou capivaras em apenas alguns minutos, deixando apenas uma lembrança e talvez alguns ossos. Embora essas cenas de devorar grandes presas tenham rendido a elas uma reputação nada agradável entre as espécies amazônicas, a verdade é que as piranhas desempenham um papel vital na manutenção da limpeza de rios e córregos. Quando um animal, após completar seu ciclo de vida, morre, as piranhas estão lá para cuidar de sua carcaça em poucos minutos, evitando que bactérias em decomposição colonizem as águas. O mesmo vale para os restos mortais deixados por jacarés, sucuris e onças. As piranhas garantem que nada seja desperdiçado e que as águas permaneçam habitáveis. Embora as piranhas façam um trabalho magnífico como limpadoras profissionais das águas do Amazonas, infelizmente elas não conseguem conter a poluição que esses afluentes têm sofrido nos últimos anos. A liberação de microplásticos, pesticidas e metais pesados nas águas do rio Amazonas está afetando não apenas o habitat das majestosas piranhas, mas também todo esse vibrante ecossistema. Os efeitos dos despejos de resíduos industriais nos rios estão se tornando cada vez mais evidentes e estão causando o deslocamento de cardumes inteiros dessas espécies carnívoras e outras espécies aquáticas. Mas a poluição da água não é a única ameaça que a floresta amazônica enfrenta. Com a chegada das mudanças climáticas, a estação seca, antes quase inexistente, está se tornando cada vez mais longa, o que reduziu até mesmo o fluxo do maior rio do mundo. Nos últimos anos, os níveis de água do rio Amazonas atingiram os níveis mais baixos em mais de um século, privando a vasta floresta tropical de seus meios de subsistência vitais e criando novos desafios para a sobrevivência das espécies animais. Com a diminuição das chuvas, a desertificação da Amazônia é um fenômeno crescente.
Os efeitos dos despejos de resíduos industriais nos rios estão se tornando cada vez mais evidentes e estão causando o deslocamento de cardumes inteiros dessas espécies carnívoras e outras espécies aquáticas. Mas a poluição da água não é a única ameaça que a floresta amazônica enfrenta. Com a chegada das mudanças climáticas, a estação seca, antes quase inexistente, está se tornando cada vez mais longa, o que reduziu até mesmo o fluxo do maior rio do mundo. Nos últimos anos, os níveis de água do rio Amazonas atingiram os níveis mais baixos em mais de um século, privando a vasta floresta tropical de seus meios de subsistência vitais e criando novos desafios para a sobrevivência das espécies animais. Com a diminuição das chuvas, a desertificação da Amazônia é um fenômeno crescente. Sem os abundantes recursos hídricos de algumas décadas atrás, e com o uso cada vez maior de terras áridas para a pecuária, incêndios florestais, em vez de desastres ambientais, tornaram-se rotina na Amazônia. Até 2024, um total de 220 mil quilômetros quadrados de florestas tropicais teriam sido queimados por incêndios do tamanho de cidades inteiras, ceifando a vida de milhões de animais selvagens. Com incêndios tão grandes, a Amazônia gradualmente perdeu seu status de pulmão do mundo. E alguns cientistas chegam a afirmar que esse paraíso tropical atualmente gera mais dióxido de carbono do que absorve, mudando radicalmente o equilíbrio ecológico do planeta. Outra atividade que está dizimando os habitantes selvagens da Amazônia é o aumento da caça ilegal e do tráfico de espécies exóticas. Embora agora seja proibido, o tráfico de espécies como a majestosa arara azul quase levou essas aves magníficas à extinção. No mercado negro, uma dessas gentis aves azuis pode ser vendida por até $25 mil, uma quantia irrisória que não deveria valer a pena tirar uma ave tão majestosa de seu lar. A exploração madeireira de vastas florestas é uma atividade que afeta diretamente espécies como os macacos-aranhas selvagens. Com a perda de seu habitat, esses primatas são forçados a abandonar seus habitats, migrando para áreas menores, onde os encontros com predadores são mais frequentes. Da mesma forma, em algumas regiões da Amazônia, os macacos-aranha são caçados diretamente por sua carne e até mesmo sequestrados para o comércio ilegal de animais de estimação. Mesmo para o glorioso rei da floresta amazônica, a história não é muito diferente. Este felino gigantesco se torna vítima de caçadores ilegais que, desconhecendo seu papel neste rico ecossistema, decidem acabar com sua vida e vender sua pele e presas no mercado negro. Com o crescimento da pecuária, muitos fazendeiros passaram a caçar o predador selvagem em retaliação ao massacre de suas vacas pela onça-pintada, o que levou a um declínio nos números da espécie em até 25% nos últimos 30 anos. Atualmente, estima-se que restem apenas cerca de 79 mil felinos na floresta amazônica. Embora a situação não pareça muito animadora, ainda temos tempo para reverter todos os efeitos que as mudanças climáticas e as atividades humanas tiveram na Amazônia selvagem. Com o uso responsável dos recursos naturais desta região, combinado com uma maior conscientização sobre os perigos enfrentados pelos habitantes selvagens desta majestosa floresta tropical, podemos restaurar a Amazônia ao seu pleno esplendor e continuar a servir de refúgio para milhares de espécies animais. Você se surpreendeu com as histórias da vida selvagem amazônica? Que tal curtir e se inscrever no nosso canal? Além disso, se você tem interesse em ajudar a preservar a Amazônia e sua vida selvagem, compartilhe este vídeo com todos os seus amigos. Juntos, podemos proteger este oásis animal no coração da América do Sul. Por enquanto, até a próxima com mais histórias sobre a fantástica vida selvagem do nosso planeta.